Oi gente, bem-vindos ao meu canal. A história de hoje é sobre uma arquiteta que reencarna como filha perdida do Duque. E para melhorar ela ainda tem um anel que pode realizar todos os seus desejos. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. E ativar o sininho para saber quando sair a parte 2. Como o canal é pequeno, meus vídeos podem não aparecer se não ativarem o sininho. Vamos começar! A história começa com a nossa protagonista lendo uma carta. Nessa carta tinha as últimas palavras de seus pais, pois eles a abandonaram e foram embora. Na carta eles te falavam para se casar com o açougueiro, pois dessa forma ela certamente não iria morrer. Ela fica com muita raiva deles, e para completar eles te deixaram um pedaço de pão velho e seco. Depois dela ser morta no seu primeiro trabalho como arquiteta no século XXI na Coreia, ela estava ansiosa para renascer em Ebritton para ter uma vida melhor. Mas na sua segunda vida seus pais eram obcecados por dinheiro, e por isso tentaram vendê-la. Por pouco ela conseguiu escapar, e eventualmente se tornou aprendiz de arquiteta, onde finalmente seria capaz de realizar o seu sonho de ser uma arquiteta. Mas o imperador de Ebritton mandou matar todos os arquitetos, pois sua esposa tinha fugido por um túnel secreto. Por causa disso, como ela era uma aprendiz, foi enviada à prisão. Indignada, ela diz que se ao menos ela fosse uma arquiteta ela não se sentiria tão injustiçada. Ela percebe uma mulher grávida que também está presa na mesma cela que ela. Ela estende o braço oferecendo o pão que tinha ganhado de seus pais. A mulher agradece e diz que ela é uma boa garota. E como retribuição ela ganha um presente. Um anel. Espantada, ela pergunta se ela realmente vai te dar um anel tão caro. Ela diz a si mesma que está tudo bem, mesmo que ela aceite, ela já está condenada a morrer. Um guarda interrompe seus pensamentos puxando ela pelas costas. Ele grita falando para recolherem todos os arquitetos, pois eles eram traidores e deverão ser executados. Ela é arremessada para um muro de pedra, e com um olhar frio, o cavaleiro estava pronto para tirar sua vida. Ela não podia acreditar que iria morrer em vão de novo. Não sabia qual sentido renascer em uma segunda vida. Ela estava cansada de tudo aquilo e queria mais que tudo se tornar uma arquiteta. Ela queria uma família rica e se tornar arquiteta. Então o anel que ela havia ganhado começa a brilhar. Ao abrir os olhos, ela se pergunta se nasceu de novo. Ela não queria sofrer novamente em uma terceira vida. Isso seria muito cruel. Mas pensando melhor, talvez haja uma razão para ela ter renascido nessa terceira vida. Ao olhar ao seu redor, ela percebe uma criada falando com um médico. Ele diz que não tem como salvá-la. A criada chora ao lado de uma mulher, na qual ela chama de madame. Ela não entende o que ele quis dizer e percebe mais confusão acontecendo naquele quarto. Todos tentam arrumar algum jeito de ajudar a mulher, mas o médico fala que é tarde demais, pois ela acabou de dar o seu último suspiro. Ela pensa no quanto ela viveu apenas vidas ruins, e não consegue acreditar que sua nova vida já começou um desastre. Alguns anos se passaram e agora ela está prestes a fazer 3 anos de idade. Olhando para suas mãos, ela percebe que emagreceu a ponto de só ter carne e osso, devido aos maus tratos que nem mesmo uma besta receberia. Sim, nem ela percebeu que ainda está usando o anel. De repente começa a chover. Ela reflete sobre ser uma criança miserável, que não era capaz de beber um gole de água por dias. E essa é a sua aparência na sua nova vida. Ela se pergunta se não foi abandonada nessa vida também. Ela ao menos sabe quem é. Enquanto vive trancada em um quarto apertado, e só come o suficiente para não morrer. Ela vê um pão em cima de uma mesa e tenta alcançar. Ela se esforça muito para pegar, dizendo que falta só mais um pouco. Ela acaba fazendo barulho, e quando estava prestes a pegar o pão, sua cuidadora aparece e grita perguntando o que está fazendo. Ela tenta se explicar, mas a mulher a interrompe. Ela grita para ela dizer logo antes que ela a expulse. Assustada, ela pede desculpas, e diz que estava errada.
A mulher te dá um soco dizendo que antes dela pedir desculpas ela primeiro tinha de limpar as migalhas de pão de sua boca. A mulher diz que ela é um ladra e que não iria comer nada por uma semana. Chorando ela se pergunta o que tinha feito para ser punida dessa forma. Irritada a mulher volta a te espancar, perguntando por que dela estar chorando tão alto. E que ela era uma inútil. Enquanto apanhava ela pensava que não seria capaz de aguentar tudo isso em um corpo de uma criança. Ela desejou que alguém por favor a salvasse, e que poderia ser qualquer um. Sim. Ela está usando o anel. Um homem entra e pergunta o que ela está fazendo. Pois ele entra bem na hora que ela estava te batendo. Assustada a mulher se refere ao homem como Vossa Excelência. Ela se pergunta se é o Duque. Ele está com muita raiva olhando para a mulher. Ela se pergunta o que alguém da alta sociedade está fazendo em um lugar como aquele. A mulher grita que ele acabou de ver um mal-entendido. Enquanto ele diz que está enojado. Ela se ajoelha dizendo que cometeu um erro. Mas que cuida dessa garota com todo o seu coração. Ela tem certeza que é o Duque e se pergunta o que está acontecendo. Embora ela não saiba quem ele está interrogando sua cuidadora. A nossa protagonista não é alguém burra, ela não tem motivos para ajudar essa mulher podre. Chorando ela pede que por favor te ajude. Ela corre em direção a ele falando que ela está mentindo. Que ela te bate e te xinga, e te deixa passando fome todos os dias. Ela diz que apesar de ser uma criança, ela pode fazer tudo o que ele pedir. Mas que por favor, que ele te leve embora desse lugar. Ele se aproxima dela, e pega ela no colo. Olhando com desprezo ele manda os guardas cuidarem daquele um monte de lixo. Vocês já devem imaginar o que aconteceu. A nossa protagonista apenas fechou os olhos e dormiu. Ao abrir os olhos, ela fica surpresa com o luxo do lugar onde está. Ela não pode acreditar que estaria em um lugar como aquele. Uma empregada interrompe seus pensamentos, te perguntando se a senhorita tinha acordado. Assustada ela olha para a empregada. Que se desculpa por ter a assustado. Ela pergunta quem ela é. Ela se apresenta dizendo que é Elizabeth, e diz que não podia acreditar que finalmente ela tinha chegado. Ela diz que antes de sua mãe morrer ela te pediu para cuidar dela. Ela se pergunta se essa era sua casa. E se ela tinha dito madame. Ela lembra que era a empregada que estava no dia do seu nascimento. Ela era quem chamava a mulher de madame. Ela se pergunta se a mulher morta era sua mãe. Ela explica que por ter um parto prematuro sua mãe havia falecido enquanto estava a caminho da casa de seus pais. E que mesmo sabendo da situação da madame ninguém conseguiu ir até ela, pois o ducado estava cercado de monstros. E que ela passou 3 anos esperando para te conhecer. Ela diz que ninguém foi buscá-la então ela foi maltratada. Ela ficou surpresa, e disse para não acreditar em nada do que aquela mulher disse a ela. Ela se pergunta se é verdade. Mas no momento ela só tem uma coisa que precisa muito saber. Ela diz a Elizabeth que tem uma pergunta. Ela diz que pode te perguntar qualquer coisa. Ela pergunta qual é o seu nome. Ela segura sua mão e explica tudo desde o seu nascimento e explica que na verdade o seu pai matou monstros por 3 anos só para encontrá-la. Ela chorou por um tempo mas estava com muita fome. Lisa fica encantada com o cabelo dela, enquanto ela se olhava no espelho. Lisa disse que seu nome é Vivier Andante. Sua nacionalidade é Briton, a mesma da sua vida passada. Ela pensa no quanto isso é fascinante. Ela lembra que ainda ontem ela não podia tomar banho e nem comer. E agora ela é uma senhorita muito rica. Lisa fica encantada pois sua roupa combina com seu cabelo. Lisa diz que agora ela está pronta para ir comer mas antes o Duque a esperava, e que mais tarde iriam dar um passeio. Sorrindo ela concorda. Ela pensa que esse tratamento ela nunca teve na vida passada, e que isso ainda a surpreende. Fico feliz em ter me tornado a filha legítima do Duque do dia para a noite,
mas tem algo que ainda te incomoda. Enquanto caminha pelos corredores, ela pensa no quanto esse lugar é impiedoso. Quando finalmente lembra de quem é a família andante. É uma família que ergue suas espadas e derramam sangue se os irritarem. Uma família mais temida que a família imperial. Um criado chama o duque que estava lendo alguns papéis. Ele avisa que a senhorita chegou. Ao olhar para ela, ela se pergunta do porquê ele ter um olhar ao frio diante de filha que desapareceu por anos. Existem rumores que todos da casa andante têm grandes capacidades Rank S. Mas ela não tem nenhuma habilidade especial. E se ele descobrir que é diferente deles então? Ela não quer morrer de uma forma patética dessa vez, pois ela precisava causar uma boa impressão na frente de seu pai. Isso é um problema matemático. Correndo em direção a ele, ela pensa que é isso. Lisa pergunta para onde ela vai. Mas ela tem certeza que é um problema relacionado a achar o volume de uma esfera. Seu pai fica intrigado. Lisa consegue segurá-la, mas o Duque quer ver o que ela está tentando fazer. Pegando o papel, reflete que estava certa. É realmente um problema relacionado a achar o volume de uma esfera. A Casa Andante é uma família que tem como foco a invenção de projéteis e itens mágicos para serem usados nas guerras. Ela resolve rapidamente, e orgulhosa mostra ao seu pai, dizendo que o resultado era 113,04. Ele olha espantado. Puxando o papel, ela pede para ele te dar. Ela pensa que durante 5 anos na faculdade de arquitetura, ela só tirou notas altas. Gritando, ela pede para ele te dar o papel. Lisa pede desculpas e diz que a Vivi é muito curiosa. Chocada, ela percebe que cometeu um erro. Pois nesse lugar não existe equações, e como ela vai explicar que resolveu em menos de 3 minutos? E que não importa o quanto pareça, ainda é muito suspeito. Ele pergunta como ela resolveu isso. E assim termina nosso primeiro episódio. Obrigada por assistirem. Caso queiram a segunda parte, por favor me avisem nos comentários. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.